Então, em 2018, poderia nos dar uma noção o que aconteceu nesse período e qual foi a natureza das primeiras queixas que surgiram? Como você soube que essa investigação tinha começado? Sejam todos bem-vindos, obrigado por estar aqui hoje. Olá a todos, este é um episódio muito especial. Quero mais uma vez dar as boas-vindas a Barbara O'Neill. Como muitos devem saber, em 2018, Bárbara passou por uma investigação feita por uma autoridade de saúde australiana por defender uma mensagem de saúde que coloca o indivíduo no centro do processo de restauração e nem nas instituições médicas ou farmacêuticas. Não estou dizendo que ela falou contra esses grupos, mas por ensinar indivíduos a moldar o seu estilo de vida de maneira que a reduzia à necessidade delas. E devo dizer que essa é a base para qualquer especialista em saúde do mundo. Então, o que foi que levou Bárbara a ser alvo de uma intensa investigação? Tanto que ela decidiu deixar o seu país, a Austrália. O que encontraremos se olharmos para a linha do tempo da história de Bárbara e considerar toda a informação? Bem, este é o momento de descobrir. Bárbara, seja bem-vinda e muito obrigado por estar aqui conosco novamente. Obrigada, Matt e Mackenzie. É muito bom estar de volta. Bem, eu sei que pessoas ao redor do mundo querem saber como você está e como você está lidando com essa situação nos últimos anos, essa difícil crise. Poderia falar por alguns minutos como as coisas têm caminhado e como você está hoje? Sim, com certeza. Foi um grande choque o que aconteceu conosco. Afinal, eu nunca ouvi falar de um crime sem vítima. As pessoas que me acusaram nunca me viram pessoalmente, nunca estiveram em nosso retiro de saúde. Portanto, ao meu ver, é uma questão simplesmente de divergências de opiniões. Mas o retiro ainda está funcionando. O que acontece é que eu não tenho mais permissão para falar ou dar aconselhamento sobre saúde. Mas eu amo aquele lugar. Então, atualmente eu trabalho na horta e eu amo hortas. Lá nós temos uma horta fantástica. A nossa compostagem está indo muito bem. E pela manhã, quando estou removendo as ervas daninhas e plantando as mudas, os meus 2 netinhos se unem a mim. E eu realmente gosto disso. Eu também tenho trabalhado com a cozinheira de lá, que veio da Alemanha para trabalhar conosco por 3 meses e não conseguiu voltar para casa, mas ela quer voltar agora. Ela tem 25 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela por cerca de 1 mês, ensinando-a a cozinhar de maneira saudável. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com a moça que veio para ser a nossa treinadora de saúde, para orientá-la e aconselhá-la. Então, a boa notícia é que o nosso retiro está indo muito bem. Temos vários hóspedes lá. Então, teve a oportunidade e nós acreditamos que foi uma pequena janela de tempo para que eu pudesse vir aos Estados Unidos. As coisas relaxaram um pouco lá na Austrália por causa do verão. E foi a hora certa para que eu pudesse vir aos Estados Unidos, pois as coisas no hemisfério norte também estão começando a relaxar por causa do verão. Já as pessoas não ficam tão gripadas e doentes durante o verão. Então, respondendo a sua pergunta sobre como estamos nós vamos muito bem. Como dizemos lá na Austrália, nós vamos bem, parceiro. Acho que vocês sabem que a gente fala assim. Mas eu sei que Deus me chamou para este trabalho. É um trabalho que eu relutava a princípio, pois sou tímida. Mas eu aprendi que, seja lá o que for que Deus te pediu para fazer, Ele o capacitará para isso. E eu sempre me perguntei o que Deus teria reservado para mim, o que Ele está planejando para a minha vida. E durante este ano de trabalho na horta, eu posso dizer que foi o meu ano sabático. Todos que me conhecem sabem que eu não paro, então eu gosto muito da horta. Eu tenho o privilégio de tomar bastante sol diariamente e neste íntere eu tenho refletido e ponderado bastante com Deus para saber para onde Ele me enviará depois disso. Estamos muito gratos que você conseguiu estar aqui conosco. Nós gostaríamos de apresentar à audiência um pouco da linha do tempo.
para tentar reduzir a confusão daquilo que tem sido feita muitas especulações sobre. A linha do tempo que cobriremos hoje é a base do livro que o seu marido escreveu, Michael O'Neill, chamado O Assassinato de Barbara O'Neill, no qual ele apresenta em detalhe os problemas que vocês tiveram que lidar nos últimos anos. Acredito ser importante para a audiência entender o máximo do contexto, porque o que veremos é o que você sentiu como um sintoma de uma questão mais profunda que gostaríamos de apresentar hoje. Gostaria de levar nossa audiência para 2011, quando vocês tinham acabado de abrir o retiro de Misty Mountain. E acredito que vocês compraram essa propriedade e estavam tentando renová-la. Poderia nos falar um pouco sobre a propriedade quando você a encontrou? Parece que era uma antiga escola aborígena, se eu entendi corretamente. Bem, nós ficávamos no vale vizinho, que se chama Misty Valley. É por isso que o nosso retiro se chama Retiro de Misty Valley. Mas aquela primeira localização ficava a 2 horas da cidade. Nós tínhamos que cruzar ribeiros, e a maior reclamação que tinham a nosso respeito era a localização. Mas então, uma propriedade no vale vizinho foi colocada à venda. Era uma antiga escola aborígene. O Michael tinha seus 20 anos, tinha acabado de se tornar um cristão e ele conhecia o local. Ele tinha até mesmo ajudado a construí-lo. Então, ele tinha boas memórias daquele prédio. Chamava-se Escola Aborígene de Mirrowinnie. Bem, ela havia entrado em concordata e seu estado estava realmente lastimável. Não apenas o edifício, mas também a propriedade em si. E na Austrália, você pode economizar muito dinheiro ao se adquirir uma propriedade desse tipo, já que é muito mais barato reformar uma casa do que ter que fazer o projeto de um edifício novo e todo esse processo. Mas a propriedade tinha até mesmo uma ponte que passava sobre o riacho e tinha eletricidade, além do fato de ser apenas 1 hora da cidade. Então, a propriedade tornou-se bastante atraente para nós. E o interessante é que este é o local onde seus primeiros vídeos foram gravados e colocados no YouTube. 2011 parece ser o ano que a mensagem que você defendia parece ter explodido em todo o mundo. E entre 2011 e 2018, as coisas pareciam estar indo muito bem. Poderia nos contar como era esse período de prosperidade para você, sua carreira e a sua mensagem? Este certamente foi um período de prosperidade para nós. Nós estávamos fazendo uma rotina de 2 programas, 1 semana de descanso, 2 semanas, 1 de descanso. E nós fizemos isso basicamente o ano todo, até dezembro, quando a equipe tirou férias. E essa rotina me dava a possibilidade de fazer palestras. Então, a cada semana, sem programa, eu ia para algum lugar na Austrália, ou Fiji, ou na Nova Zelândia para falar. Certa vez, nós fechamos por 2 semanas, o que nos permitiu ir aos Estados Unidos para falar. Mas o fato de eu precisar voltar sempre era uma restrição, pois eu tinha que fazer o programa. O nosso programa desabrochou quando tivemos cerca de 12 a 14 participantes por programa. O que eu acho que realmente acelerou esse processo foi o fato de as palestras serem colocadas no YouTube, o que aconteceu por volta de 2014. Normalmente as minhas palestras eram gravadas de 3 em 3 anos, mas em 2014, quando Henry, que tem um ministério chamado Além de Patmos, pediu permissão para colocar as minhas palestras no YouTube. E foi aí que as coisas desabrocharam, por assim dizer. Depois disso, a gente não precisou mais gastar dinheiro com publicidade, pois o YouTube já fazia esse trabalho. Até mesmo quando eu palestrava nas cidades, sempre que eu palestrava em uma cidade, o que acontecia nas semanas de recesso do retiro, eu costumava pregar de terça a sábado, concluindo com uma palestra sobre a mente. Mas a questão é que esses encontros começaram a ficar cheios, pois as pessoas, quando ouviam falar do meu nome e iam à internet para pesquisar, encontravam o material que estava lá. Então, os vídeos do YouTube literalmente abriram as portas para nós.
Essa certamente é uma rotina bastante corrida. 2 semanas de programa, 1 semana de folga. Mas queremos ir para 2016, quando o seu marido inaugurou um partido político. Você poderia nos contar algo a respeito? Claro! O que incentivou o Michael a fazer isso foi algo que aconteceu 8 meses antes. Naquela ocasião, o primeiro-ministro da Austrália declarou que os pais que não vacinassem os seus filhos não receberiam mais o auxílio saúde para os seus filhos e receberiam apenas metade do auxílio família. Isso realmente frustrou o Michael, porque ele achou isso muito injusto, já que o dinheiro que é direcionado aos pais é oriundo dos impostos australianos. Então, ele achou isso muito injusto. Assim, 1 ano depois, fizeram uma outra lei. Segundo ela, se o Centro de Atendimento às Crianças atendesse uma criança que não fosse vacinada, este centro de saúde receberia uma multa de $10.000. O Michael achou um absurdo. Ele começou a escrever artigos para os jornais, ele começou a falar com pessoas, e eu diria que em cada programa que a gente fazia, 2 ou 3 pessoas traziam histórias de alguma criança que havia sido lesionada ou morta por vacinas. Às vezes era sobrinha de alguém, às vezes era neto. Eram muitas histórias. Então, o Michael me disse, sabe de uma coisa? Eu vou começar um partido político. Eu vou lutar contra estas injustiças que estão fazendo aqui na Austrália. Então, quando ele começou a estudar o assunto e a começar o partido, ele recebeu muito apoio. Ele ia a reuniões às quais metade das pessoas presentes eram mães jovens, que traziam consigo seus bebezinhos e iam até ele chorando, dizendo muito obrigada, muito obrigada. Finalmente alguém está fazendo alguma coisa. Então, essa iniciativa foi primeiramente por causa das mães, devido à vacinação obrigatória. Sim, é isso mesmo. O Michael dizia, alguém precisa falar alguma coisa, alguém precisa se manifestar contra essa injustiça. E uma jornalista disse a ele, Michael, você está pronto para ser cancelado, para perder o seu emprego, sua casa, sua propriedade? Pois eles vão tentar acabar com você. O Michael respondeu, sim, eu estou. Veja, eu não estou mais nos meus 30 anos, e eu sei que Deus está reservando uma mansão para mim. E o meu objetivo de vida não é ganho circular, mas lutar pela liberdade. Acontece que o Michael não esperava que eles fossem mirar em mim. Ele não estava preparado para isto. A razão pela qual trouxemos esses incidentes de 2016 foi porque 2 anos depois, que as coisas começam a ficar difíceis, 2018, as coisas estão caminhando, mas em outubro, 2 novos personagens aparecem na cena. Esses 2 grupos são chamados Amigos da Ciência e Medicina. É chamado Amigos, Ciência e Medicina e o Conselho de Ética de Saúde. Bem, em 2018, poderia nos ajudar a entender o que aconteceu nesse período? Qual foi a natureza da primeira denúncia que surgiu? Como você soube que essa investigação tinha começado? O Michael e eu estávamos em Bali, curtindo as nossas férias quando recebemos um e-mail. E ele disse, essa não, estão te acusando. Muito bem, 1 mês antes, ocorreu um dos encontros do partido político do Michael. E alguém perguntou se eu podia fazer uma palestra sobre os 8 remédios naturais da saúde. E eu aceitei. Basicamente, eu falei sobre a habilidade do corpo de curar-se, de o corpo ser capaz de curar-se sob as condições adequadas. Bem, 24 horas depois, o Michael viu em uma mídia social que esse grupo, os Amigos da Ciência, estava solicitando por voluntários para abrir um processo contra a minha pessoa. E foi uma questão de dias até que as primeiras denúncias chegaram. As denúncias foram feitas por uma nutricionista de Brisbane.
Uma das denúncias é que eu estava defendendo o uso de bode para crianças cujas mães não podiam amamentar. Já outra denúncia era que eu estava recomendando às mães de colocar um pedacinho de maçã dentro de um pedacinho de voal para que as crianças chupassem sem correr o risco de engasgarem. E a crítica é que as crianças poderiam se engasgar com um saquinho de... Mas quando Michael e eu ouvimos as denúncias, demos risada. Nós pensamos, isso é ridículo. Leite de bode é dado a bebês há milhares de anos. Principalmente bebês que têm alergias ao leite de vaca. Quanto ao saquinho de voal, é possível encontrar um dispositivo para este mesmo fim, até mesmo nas farmácias. Então, a gente não levou a sério. Mas o Michael estava mais preocupado do que eu. Eu, então, deveria dar uma resposta. E refletindo melhor, hoje eu entendo que o que eles queriam era um estudo científico, mas eu não dei a eles um estudo científico. Respondi apenas a história e o bom senso. E eles não ficaram felizes com as minhas respostas. E quando eu estava em Botsuana, falando em uma conferência sobre educação, eu recebi um e-mail me informando que eu estava oficialmente sob investigação. E de eu estar oficialmente sob investigação, eu estava proibida de falar e dar qualquer aconselhamento sobre saúde. Então, meu banimento começou a partir daí. E eu admito que eu chorei muito na ocasião. Eu chorei por causa da injustiça. Eu não podia acreditar que tinham feito aquilo comigo. Compreendo. E quanto à denúncia, você por acaso também foi denunciada por pessoas com as quais havia trabalhado e dado aconselhamento? Ou foram somente desconhecidos? Somente de desconhecidos. Na verdade, é que eu nunca encontrei as pessoas que fizeram a denúncia. Elas nunca pisaram em nosso retiro. E é por isso que, na minha opinião, a Comissão de Denúncias Médicas deveriam ter visto a questão como uma mera divergência de opinião, porque é isso que é. Bem, e também foi feito um baixo-assinado no site change.com, que recebeu 50.000 assinaturas, em defesa do seu trabalho, do seu ensino e dos resultados que as pessoas tiveram seguindo eles. E o número de reclamações de pessoas que você tratou é 0. Poderia nos falar um pouco da surpresa que você talvez teve em receber tamanho apoio? 50.000 assinaturas não é pouco? Qual foi a reação de quem quer que seja que tenha feito essa petição, apresentou para você a quantidade de assinaturas e a inexistência de reclamações? Eu fiquei muito surpresa. Na verdade, eu fico emocionada apenas de lembrar disso. Sabe, eu mal podia acreditar naquela reação. Eu realmente fiquei muito, muito grata. Era junho de 2019, quando eu tive que comparecer perante o tribunal, e naquela ocasião pudemos apresentar a eles 35.000 assinaturas. Hoje em dia já chega a 55.000. O problema é que não significou nada para eles. Eu achei muito estranho. Eu li no livro do Michael que você recebeu uma ligação para receber e-mails. Eu acho que foi o Michael que pediu que as pessoas enviassem e-mail diretamente para, se eu não estiver enganado, para o presidente da comissão de ética de saúde, o que causou uma sobrecarga nos servidores de e-mail. E em vez de eles lerem os testemunhos e serem impactados pelos resultados positivos, eles apenas entraram em contato e falaram: por favor, peçam para as pessoas pararem de mandar e-mails. Quando me enviaram um e-mail solicitando respeitosamente que retirássemos o e-mail deles, pois as reclamações que recebiam eram tantas que eles não conseguiam funcionar. Então, meu marido respondeu dizendo: nós respeitosamente solicitamos que vocês removam o banimento. E acredito que a resposta foi que eles aderiram completamente.
É claro que eles não responderam nada. Então, havia 3 denúncias que te levaram ao tribunal, por assim dizer. Um foi de uma nutricionista de Queensland, por você recomendar leite de cabra para crianças que não podem ingerir compostos. Nós tivemos outra que foi uma lista de acusações truncadas de uma pessoa que encontrou problemas em algumas das suas afirmações nos vídeos do YouTube sobre antibióticos, vacinas e câncer. E tem uma outra denúncia anônima de um grupo que promove a vacina. O que nós temos essencialmente são 3 diferentes indivíduos ou grupos fazendo denúncias não sobre algo que eles viram pessoalmente, mas sobre a sua filosofia de saúde, que na verdade não é sua. Você não está defendendo uma mensagem que está aí por muito tempo? Exatamente. Veja, eu entendo que por causa da natureza do meu trabalho, que eu preciso ser politicamente correta. Então, eu tenho essa preocupação. Eu me preocupo em somente dizer coisas que possam ser verificadas. Eu sei que a natureza da minha ocupação me torna responsável por tudo que eu digo. Eu aprendi bem cedo em minhas apresentações que é muito bom apresentar sem recorrer a notas. Então, eu não uso lembretes. E eu sei que alguém pode se assustar com o que eu vou dizer, mas eu sempre oro antes de falar. Eu peço a Deus por sabedoria, mas o fato de eu não usar notas pode fazer com que, às vezes, eu não diga as coisas da maneira mais clara possível. Ainda assim, eu nunca aleguei ter assumido o poder de curar. Eu nunca disse ter o poder de curar câncer, porque eu não tenho. É somente o corpo que tem essa capacidade. Mas algumas das coisas das quais eles me acusaram é de ter dito que não precisamos de ir ao médico pelo fato de o corpo ter a capacidade de se curar. Mas eu nunca disse isso. Também me acusaram em dizer de que emplastos e bicarbonato de sódio podem curar câncer, e eu nunca disse isso. Então, eles distorceram as minhas palavras, o que é uma velha estratégia. Mas eu gostaria de deixar claro de que eu falo desta mensagem com muita confiança. Afinal, ela não é uma mensagem nova. Ao longo de toda a história, tem havido sanatórios na Europa, onde os pacientes iam buscando ajuda de remédios naturais para os seus problemas. Na América do Norte, temos o exemplo do Dr. Kellogg, cujo retiro de saúde tinha 1000 leitos. Era um local muito famoso. As pessoas vinham do mundo todo para experimentarem coisas simples, que têm sido feitas há milhares de anos. E então, Bárbara, isso nos leva ao tribunal. E enquanto eu lia o livro, eu fiquei preocupado. Você disse que não estavam presentes especialistas em saúde. Poderia nos falar o que você vivenciou, quem estava lá e o ambiente? E também sobre a situação que vocês procuraram uma defesa por algum tempo e era como se fosse um caso de um leproso? Ninguém queria tocar. Poderia nos falar um pouco sobre essa situação e o que você vivenciou ali no tribunal? É verdade. Veja, eu não sei os detalhes de tudo, mas o meu marido é o meu defensor. Ele encontrava alguns advogados que demonstravam interesse, mas em cima da hora eles desistiam. E a moça que acabou sendo a nossa advogada, eu não a conhecia antes. Ela tinha uns 35 anos e ela havia dito que havia estado em julgamentos como estes antes. Então, ela estava à minha direita, o Michael estava à minha esquerda e à minha frente, na mesa comprida à direita, estava o chefe da Comissão de Denúncias Médicas. Também haviam 2 advogados, na verdade eram advogadas. Elas aparentavam estar nos seus 40 anos. E o chefe da comissão de denúncias, eu acho que tinha uns 50. Também havia um outro rapaz à esquerda, que tinha os seus 50 anos, que estava gravando tudo.
Então, esta foi a situação durante o tribunal. E bem em frente a mim havia um arquivo falando de mim que tinha facilmente 3 centímetros de grossura. E cada pessoa ali tinha um arquivo deste. E também tinha uma tela lá no alto para que pudessem mostrar as minhas palestras, para mostrar algo que eu tinha dito nas minhas palestras. Então, se tratava de uma situação assustadora para mim. Mas eu tenho grande fé em Deus. E eu sei que Ele não me permitirá passar por nada que eu não seja capaz de lidar. Além disso, eu tinha confiança de que eu não havia feito nada de errado. E quando se tem essa confiança, você acaba não ficando tão assustado. Entendi. Então, não haviam profissionais médicos que pudessem avaliar se as denúncias eram de fato científicas lá no tribunal? Não, não tinha. Qual foi, então, a conclusão a que todos chegaram? Eles me interrogaram por 2 horas. E todas as perguntas que me fizeram girava em torno apenas dos pontos de controvérsia. E um dos pontos de controvérsia eram os emplastos de bicarbonato de sódio. Eu aprendi esses emplastos através de um médico canadense há muitos anos já. E nós utilizamos esses emplastos como parte do programa que visa ajudar as pessoas a lutar contra o câncer. E nós constatamos que essa parte do tratamento tem sido muito benéfico. Nós temos sim casos de pessoas que se recuperaram do câncer. Então, eles foram direto nesta questão. E eles colocaram ali na tela o vídeo em que eu estava de pé e eu havia acabado de demonstrar como utilizar os emplastos de bicarbonato de sódio. Eu normalmente não faço demonstrações, mas eu estava na Nova Zelândia e um médico de lá me pediu para fazer a demonstração. Então, eu fiz a demonstração e ele gravou. E acabou que ele colocou no YouTube sem eu saber. E mais ou menos 1 ano depois, uma moça me disse que estava fazendo bicarbonato de sódio. E eu perguntei, como você aprendeu a fazer? E ela disse, bem, eu aprendi com o seu vídeo no YouTube. Eu disse, eu não sabia que eu tinha ensinado isso no YouTube. Mas vamos voltar ao tribunal. Eles me colocaram ali na tela, de pé. E alguém acaba fazendo uma pergunta que era... Podemos fazer isso junto com a quimioterapia? E eu respondi o seguinte, veja, é como cortar um braço e colocar um band-aid, cortar um braço e colocar um band-aid. Esses 2 sistemas estão em guerra um com o outro. Então desligaram a TV. E quando desligaram a TV, eu pensei comigo mesmo, que alívio, isso é tudo que eles têm para me acusar? Então, eu olhei para ele me perguntando, o que ele vai dizer agora? E ele disse, por que você colocou isso no YouTube? E eu disse, eu não coloquei. Quem colocou? Eu não sei. Provavelmente as pessoas que filmaram. Ele disse, por que você deixou filmarem? E eu disse, a ideia de filmar não foi minha. Alguém ali pediu para que eu fizesse a demonstração. Provavelmente essa pessoa filmou. Quem pediu para você filmar isso? Dava para ver que ele estava ficando nervoso. E eu disse, um médico. E ele então quis saber o nome do médico. Eu não vou falar. Você então se recusa a responder a pergunta? Ele estava muito bravo. E eu então me assustei e meu marido estava nervoso ali na mesa. Eu olhei para a juíza e ela disse, vamos para um recesso. Então houve uma pausa e eles saíram. Eu então perguntei, eu estraguei tudo? Eu fiz algo de errado? E meu marido tinha achado ruim que eu tinha mencionado o médico. Eu acho que foi o único momento que eu fiquei um pouco brava. Então a advogada disse, você precisa responder a pergunta, do contrário, será condenada. E eu disse, tá bom. Então todos voltaram, começaram tudo, e o chefe da comissão de denúncias médicas sentou-se, olhou para mim, apontou para minha cara e perguntou, quem era o médico? E eu disse, Dr. Thomas. Qual o sobrenome dele? Eu não sei, era um sobrenome indiano, todos os seus pacientes o chamavam apenas de Dr. Thomas. Onde ele trabalha? E eu disse, na Nova Zelândia. E aí acabou ali mesmo, pois eles não têm jurisdição para Nova Zelândia. Uau!
Se tivesse acontecido na Austrália, aquele doutor estaria em maus lençóis. Então, este foi o momento mais difícil daquele processo. E, para ser honesta, eu não acho que foi tão difícil assim. Mas eu gostaria de mencionar um outro incidente, que na verdade eu achei estranho. Mas eles fizeram um grande caso disso. Enfim, era a respeito de uma moça que havia vencido o câncer após ter feito o nosso tratamento completo em Misty Mountain. Ela apresentou um papel de diagnóstico perguntando se eu entendia daquelas coisas. E eu disse, Elaine aqui diz que você não tem mais câncer. Acontece que eram termos técnicos tão complicados que ela não entendeu. E eu provavelmente falei isso em alguma palestra que foi gravado porque me responsabilizaram por isso. E o médico me disse, por que você leu aquele documento? E eu disse, porque ela me pediu. Mas só o médico pode ler aquilo. Mas ela me pediu. Como você compreendeu o que dizia o documento? Ora, eu sou uma enfermeira. Eu sou uma terapeuta naturalista. Eu entendo aquelas palavras. Quais eram as palavras? Eu disse, eu não lembro, já fazem 3 anos. E o diálogo acabou aí. Na minha opinião, aquilo foi uma grande bobagem. Pois é, ele achou que você não tinha a menor ideia do que estava escrito ali. Ou seja, eles não tinham nada contra mim. É só essas bobagens que eles tinham para me acusar? Então, parece que no final disso tudo não teve multas, acusações, nem julgamento da opinião pública, mas mesmo assim banida pelo resto da vida. Nos fale um pouco sobre quando você recebeu essa notícia. Veja, mais para o final do tribunal, que levou 2 horas, e nestas 2 horas eles me perguntaram a respeito de coisas que eu ensinei, mas também me perguntaram como eu havia me tornado adventista do 7º dia. Eu expliquei que Ellen White tinha uma mensagem de saúde que me impactou muito, e então eu falei destas coisas. E ao final estava lá eu, meu marido e a advogada, e ela disse, eu não acredito, eles não têm nada contra você. E lembre-se que aquela advogada já havia visto vários julgamentos sobre este assunto, vez após vez, e ela disse, não tinham nada contra mim. E o meu marido perguntou, será então que vão absolvê-la? E a advogada diz, não, ela será banida pela vida toda, mas ela não vai para a cadeia. Se eu tivesse sido condenada, eu iria para a cadeia. E isso mexeu conosco. Isto foi em junho de 2019. E em julho de 2019, eu estava em Fiji, ensinando em uma escola de treinamento, em um retiro de saúde. Era um dos maiores ali na ilha de Fiji. E eu então recebi um e-mail de que eu havia sido banida para sempre e que haviam 17 páginas de acusação contra minha pessoa. E aquilo me fez chorar muito. Eu fiquei lá chorando sozinha por uns 15 minutos e fiquei contente por lamentar sozinha. Mas depois de 15 minutos, eu parei, enxuguei meus olhos e disse, querido Deus, que planos tens para mim? A minha vida te pertence. Quando eu cheguei em casa, meu marido me disse, querida, você pode escolher ou se aposentar ou continuar trabalhando em outros países. E eu disse a ele, eu não estou pronta para me aposentar. Apesar de já ter quase 70 anos, eu tenho muita coisa ainda para oferecer. Talvez eu tenha mais para oferecer agora do que antes. Hoje eu tenho muito mais experiência, eu tenho muito mais conhecimento em minha mente. Eu continuarei trabalhando em outros países. Então, eu lotei a minha agenda com compromissos para 2020. Mas daí veio o Covid. E foi assim que eu fui trabalhar na horta. Então, isso nos leva à situação na qual estamos hoje. Você mencionou no livro que... Deixa eu ler diretamente aqui da citação. Aqui diz, eu lembro das palavras de Jesus. Quando eles te perseguirem uma cidade, vá para outra. Eu aceitei esse conselho, tive que continuar. Fiquei triste por ter de deixar o país em que nasci, onde meus filhos vivem.
Nos fale como estava a sua fé durante esse momento. Qual foi o papel que a sua fé teve para te sustentar? E essas palavras que Jesus deu aos seus seguidores, de confiar mesmo em meio à perseguição, como você vivenciou? Foi a minha fé que me sustentou. Eu não conseguiria ter seguido em diante sem essa fé. Eu considero o que aconteceu comigo muito injusto. Mas aí aconteceu uma coisa. Saiu um artigo no jornal The Guardian. Eu não me lembro bem quando saiu. Acho que foi bem no finzinho do ano de 2019. Uma jornalista australiana decidiu analisar as acusações que o Comitê de Denúncias Médicas fez contra mim e escrever um artigo sobre isso no jornal The Guardian lá de Londres. E você sabe, esse jornal é muito famoso, todo o planeta tem acesso a ele. E dentro de algumas horas, desde a publicação do artigo, recebemos uma ligação de Londres às 7 da manhã dizendo: olha, toma cuidado, acabou de sair um artigo no jornal da Guardian que você é uma fraude, uma ameaça à saúde pública, distorcendo as suas palavras. Aquilo pegou pesado. E horas depois recebemos um telefonema dos Estados Unidos nos alertando sobre este jornal. E no final do dia, as minhas irmãs estavam me ligando. Elas disseram: nós acabamos de ler o que disseram sobre você, e elas entendem de saúde. E elas disseram: olha, a gente não conhece a história toda, mas queremos que você saiba que nós conhecemos você, nós a apoiamos, nós sabemos que você entende do assunto, sabemos que você é honesta, nós não acreditamos neste artigo. E foi muito bom ouvir aquilo, foi muito bom as palavras que me disseram. Mas muitas pessoas que leram aquele artigo pensaram: ela com certeza fez algo de errado. Do contrário, isso não estaria acontecendo. E mais tarde, um médico das Ilhas Cook leu o artigo. Veja, eu já estive 2 vezes nas Ilhas Cook. Algumas vezes, alguns meses antes do ocorrido, e a segunda vez, agora há pouco. Eu estive lá dando palestras sobre saúde. O nosso programa de saúde lá foi tão bem sucedido que estavam solicitando a minha presença em outras ilhas muito distantes, na verdade. Mas este médico das Ilhas Cook, que havia lido o artigo, foi ao governo das Ilhas Cook dizendo que esta mulher deveria ser banida de nossas ilhas. E isso realmente me entristeceu. E aí recebemos uma carta do governo dizendo que eu estava banida das ilhas. E sabe, eu fico triste pelo fato das pessoas não investigarem as coisas a fundo. E foi isso que inspirou o Michael a escrever o livro, O Assassinato de Barbara O'Neill, para fazer justiça ao que realmente aconteceu. Quando eu vi o título que ele pôs no livro, eu disse: é muito forte. Ele disse: não é. Eu disse: Michael, a capa é vermelha. Não, está ótimo assim. Ele e o designer concordaram que precisava ser forte. Então, aquele livro é uma ilustração do amor do meu marido por mim. Eu realmente reconheço o cuidado dele por mim, mas ele também foi levado pelo grande senso de injustiça. Ele queria fazer alguma coisa a respeito. E outra coisa ainda aconteceu neste ínterim. Meu marido Michael queria levar tudo isso para a justiça. Ele queria que as pessoas soubessem o que aconteceu. Mas ele disse que eu sou muito inocente, muito ingênua. Eu posso acabar falando bobagens. Ele disse que eu não consigo perceber maldade nas pessoas, que eu tenho a tendência de ver somente o lado bom delas, enquanto ele, ao contrário, ele consegue enxergar dentro da pessoa. E ele estava um dia na igreja local, e ele encontrou um médico lá. Se eu não me engano, o médico era da Romênia, era de algum país europeu.
E ele disse: Michael, eu vou te contar uma história. Há 30 anos atrás, eu fugi do meu país por causa do comunismo. Como a Austrália não queria reconhecer o meu reconhecimento médico, eu tive que estudar por mais 5 anos para ser reconhecido como um aqui. Eu trabalhei 10 anos como médico na Austrália. Certo dia, tomei conhecimento de que haviam feito uma denúncia contra mim. Disseram que eu não fazia prescrições suficientes. Então, eu virei o alvo da Comissão de Denúncias Médicas. E eles me baniram, porque eu não prescrevia tanto quanto eles achavam que eu deveria. Então eu os levei à Suprema Corte e eu perdi. Eu perdi minha saúde, perdi meu emprego, perdi minha qualificação. Por favor, não vá até a justiça. Você vai perder tudo que ainda tem. E foi após essa conversa que teve com o médico que o Michael escreveu o livro. E ele decidiu não ir à justiça. Olha, eu posso dizer que o livro prende mesmo a sua atenção. E é claro que isso é bom, que as pessoas se interessem. Mas a questão é que Barbara O'Neill está bem viva. Ela está falando conosco hoje. Mas, Barbara, você se importa em detalhar um pouco mais o que disse aquele artigo do The Guardian? Eu confesso que eu nunca li o artigo. Eu decidi nunca ler. Mas o meu marido leu. E todo mundo que leu ficou bravo. É por isso que eu decidi não ler. Eu sou muito sensível. E eu sabia que ia me machucar. O meu filho leu e me ligou dizendo: Mãe, é tudo mentira. E a minha nora disse ao meu filho: Mas, William, eles não podem simplesmente publicar uma mentira? Mas foi exatamente o que fizeram. Mas eu sei que há um lugar lá em que eles distorcem a minha fala, dizendo que eu falo que o bicarbonato de sódio cura câncer. Mas eu já deixei claro que eu nunca disse isso. Se eu tivesse dito mesmo, teria aparecido ali na tela do tribunal. E há um outro lugar também em que eles distorcem uma fala minha. Quando meu filho tinha 10 anos, um anzol atravessou o seu polegar. Ele estava brincando com o anzol e o anzol entrou no seu dedo. Como eu não consegui tirá-lo, eu o levei ao médico. O médico colocou um anestésico no polegar do meu filho, fez um pequeno corte e removeu o anzol. E então fez um curativo. E conforme eu saí, o médico perguntou: William já tomou as suas vacinas? Eu parei, olhei para o médico, sorri, um sorriso bem grande, mostrando confiança e disse a ele: Meu filho já foi imunizado naturalmente. Eu sou uma naturopata e uma enfermeira. Caso tenha qualquer problema, eu certamente lhe ligarei. E saí. Bom, o que eu quis dizer com isso? E é isso que eu disse em uma reunião que eu tive. Meu filho corre pelos montes, respira um monte de ar fresco, bebe água fresca da fonte, se alimenta de vegetais cultivados em nossa própria horta, que são cheios de vitaminas e minerais. Ele dorme cedo. Ele cresceu em um lar no qual ele aprendeu sobre o amor de Deus. Ele bebe boa água. Ele não coloca nenhum veneno em seu organismo. Ele não ingere cafeína, açúcar refinado. Isso é imunização natural. Mas o que disseram que eu disse foi: Mães, vocês não precisam vacinar os seus filhos e nem levá-los ao médico. Apenas faça-os correr pelas montanhas. E foi isso. Eles distorceram sua fala. Na verdade, é que eu levei o meu filho para o médico. Eu sempre digo isso. Se vocês estão preocupadas, leve-os ao médico, leve-os a uma consulta. Traga a prescrição para casa. Tente os remédios naturais, mas se eles não funcionarem, usem a prescrição. Mas na minha experiência, eu nunca tive que usar uma prescrição. Mas foi dessa maneira que eles distorceram completamente as minhas falas. Esta jornalista nunca
me contactou para saber o meu lado da história. E eu lamento muito que esta jornalista tenha agido assim, pois isso não é jornalismo honesto. Com certeza não é. Aconteceu uma outra coisa cerca de 5 meses atrás. Mas voltando para 2020, lembre-se que eu disse que comecei a cuidar da horta, mas eu também passei a fazer palestras via Zoom. Eu fiz palestra via Zoom para a África. Na verdade, foi um seminário bem longo, foram 21 dias. Eu também fiz conferência para a Inglaterra e em alguns lugares para os Estados Unidos. Isso foi em 2020. E em fevereiro de 2021, eu recebi um e-mail da Comissão de Denúncias Médicas dizendo que haviam descoberto que eu estava falando via Zoom e me deram um ultimato, mais uma palestra e eu seria presa por 3 anos. Mas eu não estava falando com ninguém na Austrália, eu estava falando com pessoas de outros países. Foi aí que o meu marido disse: vamos ter que sair da Austrália. Aqui não é mais seguro. Tem pessoas me implorando para eu parar com tudo, pois não me querem ver na cadeia. Sabe, eu sempre pensei que a cadeia fosse para criminosos. Que história incrível! Eu acredito que isso nos fala que algo maior está acontecendo. Esta não é a história exclusiva de Barbara O'Neill. Este é, como falamos anteriormente, um sintoma de um problema maior. Bem, já não temos mais tempo para cobrir os outros pontos, mas gostaria de escutar a tua perspectiva, Bárbara, sobre o que mudou com essa mensagem de saúde desde que você começou. Nós vivemos uma crise de saúde global e parece mais e mais que qualquer possibilidade de opiniões alternativas ou as diferentes maneiras de como resolver um problema de saúde tem sido desqualificada e removida de forma muito agressiva, não deixando espaço para se ter uma discussão sobre a viabilidade desses métodos ou dos riscos decorrentes dos métodos que têm sido utilizados para tratar as pessoas agora na crise que vivemos. Poderia nos dar rapidamente uma visão geral sobre o que aconteceu com a mensagem de saúde, o que está acontecendo agora e as mudanças agressivas que nos trouxe até aqui? Eu concordo, acho que agressivo é o termo certo. Eu costumava trabalhar no mundo operatório como enfermeira psiquiátrica. E a cirurgia é algo violento. Veja, eu não sou contra a violência. Se eu quebrar a minha perna em 10 lugares, eu certamente vou querer passar por uma cirurgia. Eu não sou contra ela. Em certos casos, ela precisa acontecer, com certeza. Eu também acho ótimo que existem anestesias que nos apagam durante elas. Eu não tenho reclamações quanto a isto. Mas, por outro lado, a medicina natural é uma medicina muito gentil. E é por isso que eu a amo. Ela trabalha junto com um mecanismo de cura do próprio corpo. Você não tem nada a perder se tentar um tratamento com farinha de batata e não der certo. Você não vai perder nada se fizer emplasto de carbonato de sódio. Você não tem nada a perder. Mas com relação aos tratamentos médicos de hoje em dia, quando você decide fazê-los e eles não funcionam, você perde muita coisa por causa do dano que eles causam. Então, Matt, você está correto. Existe algo sinistro por trás de tudo. Precisa ter. Do contrário, não haveria tanta oposição contra métodos naturais de tratamento. Eu conheço vários naturopatas na Austrália. Eles estão preocupados se serão perseguidos também. E eu disse, não se preocupem, o seu marido não tem um partido político. Então eu digo a todos os terapeutas naturais do mundo, não se preocupem, vocês estão seguros. E eu gostaria de estar segura agora. Eu gostaria de estar quietinha no meu canto, apenas cuidando de pessoas, levando alívio e propiciando uma condição favorável de cura a elas. É isso que os métodos naturais fazem. Então, Matt, você está certo, existe algo além aí. Eu penso que nunca na história da humanidade os tratamentos naturais foram tão importantes. Já que estamos ouvindo histórias terríveis de morte por causa do coronavírus, tem tanta coisa acontecendo.
Por outro lado, não há reações adversas contra tratamentos naturais. E se 99% das pessoas se recuperarem do coronavírus, aliás, se seus corpos tiverem as condições adequadas para se curarem, eles podem se recuperar em 3 dias ao invés de 2 semanas, através de simples tratamentos naturais. Se o bom senso definisse a razão, ninguém estaria reclamando dos tratamentos naturais. E eu hesito um pouco ao dizer o que direi agora. Vamos dizer que isso foi há 5 anos atrás. Haviam 4 doutores que me levaram às suas cidades para passar essas mensagens, porque eles sabem que se todos soubessem o que fazer ao ficar doente, as visitas aos hospitais diminuiriam, as consultas médicas também. E os médicos hoje não têm mais espaço para atender tanta gente. Portanto, eu hesito, porque eu não quero de jeito nenhum que esses médicos corram riscos de perderem suas carreiras. Eu disse, então, 5 anos atrás, porque talvez eles não estejam mais atuantes. Talvez já se aposentaram. Para mim, o ponto principal de toda essa história é que precisamos compreender os nossos corpos para termos a liberdade de escolher aonde ir. Queremos testar alguns tratamentos naturais que auxiliam o corpo a curar a si próprio, ou iremos pela via convencional. Acontece que mesmo essa escolha está em risco, pois já não vivemos em um país livre se somos forçados a escolher um dos lados, que beneficia apenas um grupo de pessoas. Você está certíssimo. É isso mesmo, Mackenzie. Esta é a luta do partido político do meu marido. O nome do partido é Partido das Opções Médicas Conscientes. Veja o nome do partido. É um partido que luta pela liberdade de escolha. Veja, o governo de Deus é o governo de escolha. O direito do ser humano de fazer sua escolha é dado por Deus. Se alguém escolhe vacinar-se, eu respeito essa escolha. E o que eu gostaria é que a outra pessoa respeitasse a minha escolha de não tomar a vacina. Eu também gostaria de dizer que os jovens talvez não se lembrem dos Cavaleiros da Luz. Os Cavaleiros da Luz eram um grupo de milhares de soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. O meu avô fazia parte dos Cavaleiros da Luz. Se vocês pesquisarem, vocês se surpreenderão com este grupo de cavaleiros australianos. Meu avô foi à guerra desconsiderando totalmente a sua própria segurança. Eles faziam isso porque lutavam pela liberdade. Agora, a minha liberdade me foi tirada pelas pessoas que alegam estar do lado da segurança. E eu acho interessante que o partido político de Michael tem um ponto basilar interessante, no que se refere à quantidade de pessoas que já exauriram as possibilidades da medicina tradicional, tendo médicos e cirurgiões dizendo que não há mais chance, e dar a chance de tentar o remédio natural como um último recurso. E qual outra opção eles têm? Nessa situação, o que uma pessoa deveria fazer se eles não podem escolher um tratamento alternativo quando a medicina tradicional diz que não pode mais ajudá-los? Imagino que muitas pessoas que foram até você se encaixam neste critério. É verdade. Bom, algumas delas não resistem, pois, infelizmente, chegam muito tarde. Ainda assim, elas ficam muito felizes, pois os remédios naturais tornam os seus últimos dias menos sofridos. Nós tivemos gêmeos aborígenes trabalhando conosco. Esses gêmeos estavam na faixa dos 50 anos. O David já trabalhava com a gente há anos, mas o seu irmão teve um ataque cardíaco. Ele era obeso. Ele tomava muitos remédios. Então, ele finalmente decidiu começar a tomar remédios naturais. Ele veio fazer o nosso programa e ele acabou amando. Ele perdeu muito peso. Ele estava receoso de deixar sua medicação. Eu disse que não tinha autoridade para tirar nenhuma medicação, era escolha dele. Mas acontece que os remédios naturais abaixaram tanto a pressão dele que ele estava quase desmaiando. E eu disse, olha, eu acho que chegou a hora de deixar de tomar os remédios de pressão. 3 dias depois, a pressão dele estava 15 por 7,5.
Então, ele passou a trabalhar comigo na horta. Ele dependia de uma pensão, mas eles deixaram de pagá-la, pois agora ele estava em forma, esguio, musculoso, não toma mais nenhum remédio. Então, ele foi ver o médico. E o médico disse: "Eu não posso acreditar que você é o mesmo homem. Ele pode trabalhar agora." E aí eu acabei perdendo o meu ajudante. Então veja, era um homem no meio dos seus 50 anos que a medicina disse: "Você não tem jeito." E graças ao tratamento natural, houve uma reviravolta em sua vida. E antes ele era apavorado, porque se o médico disse se ele parasse o medicamento, ele ia morrer. Mas ele ia mesmo se ele continuasse a beber, a comer carne, a ingerir um monte de açúcar. Mas ele ficou tão empolgado com o que ele ouviu do nosso retiro que ele foi para lá. E hoje ele está cheio de saúde. E hoje ele está trabalhando novamente. É uma história incrível. E é apenas uma amostra do que vemos o tempo todo. Bem, é isso que temos por hoje. Deixa eu apenas pedir à nossa audiência, se você achou este programa informativo, se você gostou de escutar Bárbara e quer outras pessoas escutando essa história, separe um tempo e nos faça um favor. Faça a sua parte para espalhar essa mensagem. Curta e se inscreva e compartilhe essa mensagem com a maior quantidade de pessoas. Bárbara, muito obrigado por estar aqui conosco. Mackenzie, obrigado mais uma vez. Somos muito abençoados porque você pode compartilhar essa mensagem com outros. Espero que muitas pessoas sejam tocadas e tenham fé fortalecida com a história de Bárbara. Deus os abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada.